aproximadamente 2% do território brasileiro de beleza e exuberância. Uma região que tem a maior concentração de animais por quilômetro quadrado das Américas. Nela brotam cerca de 1.500 tipos distintos de vegetação. Eu estou falando do Pantanal, um bioma ameaçado por uma devastadora onda de incêndios, possivelmente criminosos. Quem vai salvar o Pantanal? Eu converso com Kátia Nunes da Cunha, pesquisadora e professora do Departamento de Botânica e Ecologia da Universidade Federal do Mato Grosso. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu quero começar o nosso programa lhe pedindo para falar sobre este bioma brasileiro, o Pantanal. São 6 biomas. A gente fala muito da Amazônia, a gente fala muito da Mata Atlântica, mas a gente esquece um pouco os outros biomas. Eu vou te pedir para explicar para a gente a importância do Pantanal, por favor. Muito obrigada pela oportunidade, né? Muito agradável estar aqui com vocês, né, num canal universitário, falando de um ecossistema brasileiro. Bom, o Pantanal, o que difere o Pantanal? O que faz ele ter essa comoção nacional por sua beleza? Primeira coisa, o Pantanal é uma das maiores áreas úmidas que existe na América Central, na América do Sul, em termos do quê? Da sua área, né? E também pela posição geográfica dela entre o bioma amazônico, o cerrado, a floresta chiquitano, o Chaco. Isso dá uma singular feição a ela. O Pantanal, ele tem 2 faces para ser uma área úmida. Uma face que é do ecossistema terrestre, né? Uma fase que ela é terrestre, e outro período ele é aquático. Então, exatamente essa posição dele ter em si essas 2 feições, um período que fica aquático ou muito úmido e o outro com a fase terrestre, que dá essa singularidade e dá condições de organismo e plantas desses diferentes biomas partilharem um espaço aqui nessa região, né? E a feição savânica, a feição aberta com ilhas de vegetação, isso dá uma beleza cênica, né? E também com facilidades de você encontrar, avistarem diferentes grupos, por exemplo, de animais, né? Que surpreende você a cada virada que você dá no Pantanal. Ora, uma concentração de aves, né? Porque tem um corpo d'água que tem alimento suficiente para eles. Ora, você vê uma quantidade de capivaras, né? Você vê está pastando ali naquele campo, cervos num brejo ali tranquilamente, né? Então, essa facilidade que encanta, né? E traz. E do ponto de vista ecológico, exatamente por ser uma grande área úmida savânica. Professora, a gente já sabe que 22% do Pantanal estão aí devastados pelo fogo, por essas queimadas que escandalizam o Brasil e que escandalizam o mundo. Eu vou pedir para a senhora, com olhos de quem está junto, de quem está aí perto, descrever para a gente esse cenário do ponto de vista da sua tragédia, do ponto de vista de uma tragédia brasileira. São 22% do Pantanal destruídos este ano pelo fogo. Sem dúvida, essa situação pegou de surpresa a nós, né? Principalmente os pesquisadores, porque era, vamos dizer, uma situação, uma tragédia que a gente tinha conhecimento que poderia acontecer, né? Primeiro, porque há quanto tempo o INPE vem mostrando que os focos de queimada estavam aumentando
E isso junto com um tempo seco, uma estiagem forte, né? Umidade do ar relativo chegando até menos de 10% em muitos dias. Então, toda era uma condição favorável para incêndios, né? E esse incêndio, de fato, ocorreu. E quando ele ocorreu, não tinha medidas, sabe, estratégias para combatê-lo. Então, as iniciativas que a gente viu realmente é uma iniciativa junto com um staff de corpo de bombeiro pequeno, né? Com o staff dos técnicos do ICMBio, que tem as unidades de conservação como um ponto que eles têm que proteger, né? E todo mundo desorganizado. Aí, o que aconteceu? Foram através de voluntários, pessoas do trade, do turismo, que se organizaram, uniram para que pudesse tomar algumas decisões. Mas não tinha equipamento suficiente, não tinha água para você poder apagar o fogo, existia instruções de formas de apagar o fogo diferenciado, o bombeiro tem uma visão, né? O ICMBio tem outro, e as pessoas que estavam lá de voluntário que não tinham formação nenhuma, imagina esse conjunto de pessoas todas querendo apagar o fogo e sem ter uma estratégia centralizada, né, para que pudesse comandar. Então, houve sim essa iniciativa, mas partindo de pequenos grupos, né, para tomar essa decisão, enfrentar todo esse incêndio. E o incêndio foi fora de proporção mesmo. Ele foi de uma magnitude, uma intensidade que nós desconhecíamos, ou pelo menos nossa geração, né, não tinha passado por essa situação aqui no Pantanal. Passamos, sim, por situações com fogo, mas era um fogo mais controlável, né? Um fogo mais, como se diz assim, numa dimensão que a gente entendia e dava para planejar, né? De alguma forma, para que pequenas pessoas reunissem e tentar combatê-lo. Agora não, era impossível, né? A magnitude dele era muito grande. Professora, estão chegando aí no Pantanal 40 bombeiros militares da Força Nacional. Essa equipe está levando aí um helicóptero, 10 viaturas, 2 micro-ônibus, chegando agora, como eu já tinha falado anteriormente, com 22% do Pantanal destruído pelo fogo. Esse reforço que está chegando, que chegou aí da Força Nacional, esses 40 homens, podem ajudar muito, podem ajudar pouco, podem aliviar a situação. Como é que a senhora prospecta o resultado desse reforço que está chegando aí ao Pantanal? Olha, o Pantanal, ele tem dois estados, né, que ocupam o Pantanal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso está muito bem claro aonde está ocorrendo, onde ocorreu o maior desastre. Existem áreas ainda que não passou pela situação do fogo e que é uma grande preocupação. Então, neste momento, eu acho que eles podem ajudar porque são áreas que estão fora de acesso a estradas. São estradas vicinais, estradas de fazendas. Então, se ele tem uma infraestrutura tecnológica de aviões, de toda esse que aqui não há possibilidade que os voluntariado e o nosso bombeiro não dispõem, né? Porque tá todo mundo com bomba costal, sabe, coisas que não dá para você imaginar que estão enfrentando um fogo dessa magnitude com baldes, vamos assim dizer. Né? Então, outra. Para atender isso, coisas que a Casa Civil, o sistema civil brasileiro de proteção, de sistema de ter estratégias de combate, isso tem que ter muito bem definido. Né? Bom, então eu acho que essa está chegando, mas está chegando tarde, vou dizer. Mas ainda ele pode, essa porcentagem nesses lugares, porque as equipes que estão aqui estão estafadas, estão esgotadas de combater o fogo 24 horas. Tem pessoas que nem têm tempo de intervalo de descanso,
você entendeu? Sai de uma frente e vai para outra, porque atende vários lugares, né, onde é possível entrar. Por exemplo, a unidade de uma conservação estadual, ela queimou completamente e um dos grandes problemas era como acessar, né? A dificuldade para acessar. Então, teria que ser somente via aérea, né? Então, nessa hora, não é um avião, né? Tem que ter uma esquadra para você poder atender os pontos para onde vem, porque forma uma linha no horizonte de vários quilômetros, né? Então, tem que ter essas estratégias. Então, hoje, eu acho o seguinte, é importante, eles têm que ter, porque tem áreas no Pantanal que precisa ainda ser protegida, né? Mas, infelizmente, estão chegando muito tarde. O Brasil demorou demais para entender e verificar essa magnitude desse desastre ambiental que está ocorrendo. Professora, a gente tem um minuto para fechar esse primeiro bloco do programa e eu queria que a senhora me respondesse, nesse um minuto que a gente ainda tem, o que seria hoje do Pantanal não fosse essa iniciativa local das ONGs, dos voluntários, para tentar proteger o Pantanal e impedir que esse fogo se alastrasse ainda mais. Qual seria a situação sem esse esforço? Olha, a tragédia seria muito grande. Você não teria uma sede de fazenda intacta. Você não teria possibilidade de, por exemplo, de animais ainda terem possibilidade de sobrevida, né? Porque hoje, inclusive, tem grupos resgatando animais feridos, né? Queimados, que são figuras lamentáveis. Além dos que morreram mesmo, né? Você tem outros com problemas de lesões, né? Que iria falecer mesmo, né? E temos problemas agora futuro, que é disponibilidade de água e alimento. Então, se não fosse esse grupo de se prontificar, se organizar e assumir comando mesmo, são pessoas que assumiram comando, né? E com isso seria um desastre, a área queimada seria muito maior e todos os bens, todo o sistema, por exemplo, de rede elétrica que existe, da Luz para Todos que fizeram, né? Então, tudo isso seria danificado, porque até as pontes das estradas foram queimadas. E se esse grupo não estivesse agindo, nós não teríamos 10% salva como ficou, né? Então, é um trabalho árduo e devemos isso a ele, a essas pessoas. Professora, a gente faz um intervalo curtinho. Para você que está em casa, a gente volta daqui a pouquinho e o tema de hoje do Opinião Pernambuco são as queimadas que estão destruindo o Pantanal brasileiro. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os incêndios que já consumiram 22% da vegetação do Pantanal brasileiro. Quem participa do nosso programa é Kátia Nunes da Cunha, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Professora, eu queria começar esse bloco repercutindo com a senhora o discurso do presidente Bolsonaro na reunião da ONU. No discurso dele, o momento em que ele fala do meio ambiente, ele diz que o Brasil tem sido vítima de uma campanha de desinformação, ou seja, que não estaria acontecendo tanto no Pantanal quanto na Amazônia essa destruição divulgada e comentada. Eu te pergunto se há alguma plausibilidade nesta fala do presidente da República diante de uma plateia internacional ali na ONU. Eu acho que ultimamente o Brasil, né, ele não tem tido uma leitura real
das situações que ocorrem. Né? Isso é muito evidente, porque quando você está aqui presenciando, acompanhando hoje você tem apps que mostram para qualquer pessoa onde está ocorrendo fogo, você tem acesso a imagens dentro do celular, você tem acesso a N situações que mostram até os focos de calor. Então, qualquer cidadão sabe, além não só nós que estamos visitando as áreas, mas o cidadão urbano, ele tem condições de acompanhar. E é incrível que nossa administração, nosso ponto maior de governação, de governabilidade do Brasil, não tenha visto isso, né? Às vezes eu até comento com meus amigos, meus alunos, que parece que nós estamos naquela fábula do rei nu, né? Porque ele não vê a realidade, ele acha, ele está vendo o que ele quer e não que é a realidade. E com isso, diante de toda a nação brasileira, diante do mundo, estamos vendo que ele está nu, que ele não é realmente essa situação. Então, é uma imagem que ele criou, né, que eu acho que é um autismo, né, muito grande, de não fazer a leitura, né, do que está acontecendo no país, encarar e buscar soluções, buscar alternativas, né? Então, isso é uma situação que não posso acreditar que não sabemos olhar a inteligência técnica científica brasileira, que dispõe de alto nível, nossos pesquisadores, que estão mostrando ali esses valores, a realidade, e a gente não ter tomado decisão, ou então querer denigrir a imagem ou difamar essas pessoas porque está mostrando a verdade. Então, existe um cenário que eu não posso acreditar que é real. Para mim, eu estou num sonho. Então, para mim, é essa situação, o rei nu. Ele pensa que está vestido e todos nós estamos claramente olhando que ele está nu, porque ele não está com a verdade. E isso está claro para todo mundo, brasileiros e em termos internacionais. Isso é claro. Professora, 22% aí do Pantanal queimados aí pelo fogo. Essas áreas queimadas, elas podem ser recuperadas e se podem, em que prazo? O que vai acontecer aí com essa área já destruída pelo fogo? Olha, em termos de resiliência, vamos pensar assim, a capacidade dele retornar, isso depende de várias variáveis. Depende, inclusive, da presença ou não de chuvas. Nós não temos ainda, não sabemos prever se é só este ano, né, ou se haverá uma sequência de anos, né, pelo efeito de todas essas oscilações, né, que promovem, que é responsável pela distribuição de chuvas no mundo, né? E hoje nós temos também toda uma sinergia da degradação, tanto da bacia do Alto Paraguai, né, do desmatamento, da degradação das pequenas áreas úmidas que são esponjas, né, para levar a água para o Pantanal, como a relação, por exemplo, com a Amazônia, os rios voadores. Então, nós temos um universo que depende tudo isso para poder restaurar essa vegetação. Bom, primeiro momento, eu acredito que a vegetação ligada mais ao cerrado, né, essa tem uma resiliência que nós temos experiência com o cerrado, né? Mas também nós não podemos entrar em épocas de déficit de água muito grande, né? Porque aí é impossível a planta sobreviver. Agora, existe outro grupo de plantas, que são plantas de áreas úmidas mesmo, que tem relação com a água, né? Que sobrevive, sim, na época de estresse, de seca, mas com estratégia para passar logo esse momento e chegar à chuva, né? Esse que é o grande problema que eu vejo. Então, as florestas inundáveis, e tem uma relação com a parte da fauna dos rios, os peixes, que é uma interação muito bem ligada entre a floresta e esses peixes, né?
esse grupo de organismos, não vou nem entrar em outros grupos, né? Então, essas florestas, elas extremamente danificadas. Eu posso ter uma previsão ou podemos hipotetizar em cima da experiência que a gente teve ao longo desses 40 anos pós um grande incêndio, uma estiagem muito grande que foi em 1963 a 1973, 63, 73, 10 anos. Também havia fogo. Bom, aí entramos um ciclo plurianual de vários anos, que era o mais úmido. Isso dificultava o fogo, isso dificultava a presença do homem em muitos habitats, porque estava sempre inundado ou um brejo muito grande. Então, nós começamos a observar a restauração, o avanço que vinha acontecendo. Florestas secas, que são de difícil restauração, sem ser ativa, né? Então nós já víamos que já cada vez mais regenerantes, fazendo parte de uma fase de sucessão mais tardia, estava ali presente. Isso no intervalo de mais ou menos 40 anos. Então estava no processo de restauração, estava começando a mostrar esses primeiros resultados e que aí, para chegar à vida adulta, né, dessas árvores, levaria mais outros 40 anos, 30 anos, dependendo da espécie, né? Então, isso interrompeu, né? Então, isso é difícil, porque nós não sabemos a magnitude que foi, porque nós não podemos ainda ir a campo, porque ainda está acontecendo fogo. Então, por segurança, os bombeiros não permitem que a gente acesse ainda ao campo. Se tudo der certo, a chuva deve chegar quando? Ela chega aí em meados de outubro? Essa época? Nós temos a primeira chuva, que aqui nós chamamos chuva do caju, que é em setembro. Então, provavelmente, teve alguns sinais, alguns lugares foi uma chuva melhor, outros ainda só garoa, né? Então, isso é mais ou menos como é a feição da chuva, essa primeira chuva, para amenizar um pouco. Aí, outubro, nós temos estiagem, sempre é seco de novo, e novembro dá seu início, para em dezembro aí começar realmente as chuvas mais torrenciais, que aí a gente logo vê reflexo no caudal dos rios, que aí leva essa água mesmo exuberante, que pode acontecer a inundação desde mês de janeiro, dependendo do quando as chuvas se dão início, né? Professora, esses incêndios podem ter colocado alguns animais, algumas espécies naquela categoria perigosa de extinção? O Pantanal, ele era uma área refúgio, vamos assim dizer, por todas essas condições ainda de manter e ter recuperado muitas populações que fora do Pantanal já está na lista vermelha, né? Consta na lista vermelha. Então, por exemplo, nós temos a arara azul. Então, aqui já tinha uma população significativa, né, dessa arara azul. Agora, o que aconteceu? Os lugares onde tinha maiores populações foi dizimado. Por quê? Primeiro que queimou, a queima é tão feroz que ela calcina a árvore. Você só vê sombra, né, mancha no chão do desenho da árvore, para você imaginar a intensidade desse fogo. Coisas que eu nunca vi. Né? Para mim é quase como um forno, você colocar algo no forno para ter essa intensidade. Então, você destruiu os ninhos, né, que existia para os lugares de nidificação, as árvores que elas tinham preferência para nidificar, todo o trabalho de ONG de construir ninhos artificiais. E, além de tudo, elas estão sem forragem, sem as palmeiras para alimentar, sem os cocos, né, tanto da bocaiúva como do acuri. Então, isso só mesmo mais na frente que nós podemos avaliar. Pelo menos toda uma geração está comprometida. E a gente tem observado, por exemplo, de grandes felinos, a geração que mostrava que o aumento da população, que são indivíduos de 4 anos, né, 5 anos, esses foram seriamente danificados.
né? Então, aquela população mais antiga, que são mais velhos, ainda estão conseguindo sobreviver ou sair dessa situação. Então, vai existir uma lacuna de geração, onde a população teve uma queda significativa. Mas existe já também um trabalho incentivo de voluntários, pesquisadores voluntários, que estão avaliando essa perda. Então, aí que nós podemos falar quanto isso vai significar, que não é somente para os grandes mamíferos, mas, por exemplo, as cobras, né? Os sucuris, né? Que é também uma espécie bandeira, que quando o turista vem no Pantanal, ele quer ver onça, quer ver o sucuri, que é aquela cobra, né? Então, isso daí, nós não sabemos o quanto danificou, porque ela não tem habilidade nenhuma e os brejos foram todos queimados, né? Professora, infelizmente, o nosso tempo acabou. Boa sorte aí para vocês que trabalham mais diretamente a essas questões ligadas ao Pantanal e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês a iniciativa da TV universitária, né, de estar colocando neste âmbito, né, para mais brasileiros, que muitos não assistem a TV aberta, mas a TVs educativas, né, estão participando, para eles terem uma visão maior, não só dos ambientes brasileiros, mas como a administração desses recursos naturais, da biodiversidade, está passando por este momento no Brasil. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês, viu?